Bem, então continuando aqui minhas reflexões sobre o Drex Cidadão, qual é o problema, né, que o Drex Cidadão viria ajudar a resolver, né? O problema é a grande concentração de renda, de recursos na sociedade, né, por vários motivos, que nós não vamos começar a falar nisso, que vai muito longe a conversa. Mas no Brasil, por exemplo, né, as estatísticas mostram que 70, 80% das famílias estão endividadas, né? E uma pequena fração do povo, da população, acumula, né, muitos bens móveis, imóveis e bens monetários, né? Aplicações financeiras que rendem, né, juros aí de 15% ao ano ou mais. Então, o problema é esse, tá? Qual a filosofia por trás do Drex Cidadão, no meu ponto de vista? É que, num Estado democrático, toda emissão monetária, porque o Estado tem que emitir dinheiro, tá? Não acreditem aí nesses economistas que dizem que não pode emitir, porque o dinheiro que está circulando, ele tem origem no Estado, né? E se o Estado não emitir, vai faltar dinheiro para todo mundo, né? Para as trocas, para as operações comerciais, para o investimento produtivo, para a renda das famílias. Se o Estado não emitir, é uma situação de penúria, né? Em termos, é ruim para a própria economia de mercado, porque o mercado é baseado, né, em trocas que vão envolver o dinheiro, né? Então, a saúde da economia de mercado está ligada a uma boa circulação do dinheiro. E é o Estado que é o emissor fundamental do dinheiro, né, dentro de um território. Porque o Estado tem essa autoridade? Porque ele que tem também o poder de cobrar impostos, né, para retirar a parte do dinheiro de circulação. Porque imagina se só emitisse, colocasse em circulação e isso fosse acumulando, circulando, e aí haveria, né, um problema, um descompasso, excesso de dinheiro. Então o Estado ele coloca o dinheiro em circulação por emissões e por meio dos impostos ele retira de circulação, certo? Agora, aí que entra uma questão que nem é filosófica, mas já é até jurídica, né? É que toda emissão tem que ser emissão para alguém, né? Porque o dinheiro ele é uma relação entre um devedor e um credor, né? Então, o que está acontecendo no mundo, com exceção da China e alguns outros países, né? É que o Banco Central ele está dominado pelos capitalistas, né? Pelos que concentram o dinheiro nas suas mãos, né? Então, inclusive está na Constituição brasileira, que talvez seja um item que seria preciso mudar, é que o Estado não pode emitir o dinheiro que é usado no mercado diretamente. Ele emite títulos que são convertidos em reservas, essas reservas são leiloadas, e aí que entra a questão que só instituições financeiras podem comprar essas reservas, né? E com isso obter ganhos financeiros, né? De juros, etc. Então esse é o gargalo aí que existe, porque o ideal seria o quê? Num Estado democrático, se o Estado emite dinheiro, que o credor fosse o povo, certo? Todo mundo concorda? Né? Se vai emitir dinheiro, por que alguns vão ser beneficiários e outros não? Teria que ser esse dinheiro que o Estado emite, devia ser distribuído igualmente por toda a economia, né? E não só para meia dúzia de privilegiados, né? Então, a ideia do Drex Cidadão, eu vejo assim, seria uma forma do dinheiro emitido ir direto para o cidadão, ou para uma empresa, uma cooperativa, uma empresa produtiva, né? Quer dizer, tirar os intermediários, que são essas chamadas instituições financeiras, que tem um monte de instituição financeira por aí. Só que o que a gente vai ver é o seguinte, é que não dá, dentro da atual Constituição, para retirar totalmente as instituições financeiras. Aí que também é um problema. Então, quer dizer, qual é o objetivo? É que o dinheiro emitido pelo Estado, né, através de títulos, são convertidos em reserva, etc., ele vai parar no bolso das pessoas, né, de um modo mais igualitário. É como se todos nós fôssemos proprietários do país como diz o Jackson, né, seria uma espécie de rendimento até diário. O país está crescendo, nós estamos usando nossos recursos naturais, humanos, então precisa de ter mais dinheiro.
Então o Estado emite esse dinheiro e dá rendimentos para cada cidadão, para cada pessoa viva, né? Então seria essa a filosofia. Só que a Constituição não impede, a Constituição impede que o Estado emita títulos e converta em reserva e converta em reais e coloque na minha conta, por exemplo. Isso não pode, tá? Tem que ter um intermediário, é o chamado circuito dividido, que Joseph Huber, um sociólogo alemão, né, já estudou em detalhes, né? Então, qual seria a artimanha para a gente conseguir burlar ou superar essa restrição, né? Aí que eu estou pensando aqui, né? No nosso livro, no capítulo chamado Money to the People, né, Dinheiro para o Povo, a gente levanta a ideia de existir instituições financeiras que são ligadas a movimentos populares, cooperativas, né? Como, por exemplo, né, o Finapop, que o Eduardo Moreira criou para financiar o MST. Então, por exemplo, a Associação de Catadores, que o Augusto trabalha, né, ela criaria uma instituição financeira para poder ter acesso a esse recurso financeiro, né? E essa forma seria na forma de chamados créditos especiais, são créditos com baixos juros ou até sem juros, né? Que seriam concedidos, né, pelo Estado. E aí não tem como evitar totalmente o Estado nisso aí. Porque pela Constituição também, né, quem pode emitir dinheiro no Brasil, moeda soberana, real, é o Banco Central. E mesmo quando nós temos aí, por exemplo, o Banco Palma, ou outros bancos que emitem moedas sociais, eu tive vendo a legislação do Banco Palma, ele tem que guardar, ele tem que ter uma fração do que ele emite em reais, em reservas do Banco Central, para ele poder operar, tá? Só as criptomoedas que não tem que ter reserva nenhuma, mas também são consideradas de risco. Por quê? Porque não tem garantia nenhuma. Bitcoin, Cardano, essas coisas, né? Já as moedas sociais, como o Banco Palma, elas têm que ter, digamos, 1/5 do que ele emite, ele tem que ter em reais, né? A moeda chamada palma, né? Para emitir 5 palmas tem que ter R$1 guardado de garantia, porque o Banco Palma vai emprestar para as pessoas, né, com juros nulos ou baixos, esses 5 palmas para as pessoas participarem da economia, né, ativar a economia local, né? Mas se dessas 5 pessoas, né, uma não pagar, ele tem como evitar a própria falência, porque ele tem reservas em reais, né? Então é mais ou menos assim, tá? Eu não sou especialista nisso, mas... E como é que ficaria o Drex municipal? As prefeituras, né, através das suas secretarias, teriam que fazer a ligação entre o Banco Central e uma determinada cooperativa. Um banco de cooperativa, melhor dizendo. Então, a cooperativa de catadores tem que